As mudanças no Kremlin, a guerra na fronteira ucraniana, as longas eleições e a política externa no país mais populoso do mundo, a Índia, são convidados do Mapa Mundo Sónia Sénica e Constantino Xavier. De acordo com o Centro de Monitorização da Economia Indiana, em Nova Delhi, a taxa de desemprego da Índia era de 7,6% em março. Um relatório divulgado nesse mesmo mês pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Instituto de Desenvolvimento Humano revelou que a esmagadora maioria dos jovens desempregados indianos tinha formação académica, com pelo menos um ensino secundário. Em 2000, apenas 35% dos jovens desempregados tinham formação académica. Em 2022, são 66%. No momento em que a Índia elege um novo governo, o emprego surge como uma questão fundamental. Uma sondagem pré-eleitoral efetuada pelo Lockheed Center for the Study of Developing Societies, Centro para o Estudo do Desenvolvimento das Sociedades, revelou que o aumento do desemprego era a principal preocupação dos eleitores. Constantino Xavier é investigador principal em Política Externa e Estudos de Segurança no Centro para o Progresso Social e Económico em Nova Delhi. Constantino, é certo que a Al Jazeera é uma televisão de um país muçulmano e a Índia é um país de larga maioria hindu que tem tido, na governação de Narendra Modi, tensões várias com comunidades muçulmanas e apesar de legislação que, de alguma forma, limita os direitos dos grupos minoritários, pelo menos é o que estes alegam, mas é na Al Jazeera que leio a crise silenciosa da juventude na Índia, com formação universitária, mas mais pobres do que um trabalhador agrícola. Se a educação não consegue arranjar um emprego, valerá a pena? É justo este tom crítico para com o atual momento da Índia, Constantino Xavier? Acho que depende com quem se fala na Índia, um país grande, com 1.300 milhões de pessoas. Não há uma Índia, há imensas Índias. Há uma Índia que há à minha volta de multibilionários e, obviamente, uma Índia em que cerca de 40% a 50% da população ainda trabalha no setor agrícola. Também há uma outra Índia que vive já em termos de classe média, a depender no setor dos serviços, que está a crescer muito na Índia. Agora, eu acho que, não sei se será um exagero dizer que se está pior necessariamente num sistema urbanizado. Hoje em dia a Índia tem mais de 50 cidades com mais de 1 milhão de habitantes, com acesso à internet, com serviços básicos de habitação, saúde e educação, do que num sistema que era francamente feudal até há poucas décadas atrás. Portanto, é uma transição muito rápida, tal como a China também passou muito rapidamente e vive também, como qualquer outra economia emergente, uma transição muito rápida de pessoas do mundo agrícola para o mundo urbano. E, por exemplo, na China vimos isso, não é? A crise de milhões de pessoas que muitas vezes nem sequer depois tinham direito de acesso físico à cidade para diminuir o desemprego na cidade. E isso é um grande desafio na Índia hoje em dia. É um desafio que vem da ambição dos jovens indianos, que querem deixar de trabalhar nas zonas rurais e querem passar a ter uma vida de classe média e, portanto, têm mais ambições e, portanto, isso é uma carga enorme para a economia de absorver esses jovens hoje em dia para uma economia moderna. Mas não é preocupante a proporção de jovens com formação académica que estão desempregados? Não, eu acho que o maior problema é o setor intermédio. Quem está a trabalhar no setor agrícola continua a trabalhar nele. Quem avançou para o primeiro mundo da área dos serviços, das telecomunicações, tecnologias, etc., também está relativamente bem e fez avanços geracionais em poucos anos. Quem está a sofrer e quem está sob pressão é uma classe média baixa que não tem formação académica per se, formação académica avançada, mas que não tem os conhecimentos técnicos para sobreviver na economia moderna, por exemplo, para operar máquinas, para trabalhar no setor da manufatura, em termos de comércio e exportações. Aí é preciso muitas vezes habilitações técnicas que ainda não conseguiu ainda resolver. É o setor intermédio, politécnico, chamemos-lhe assim em Portugal, onde a Índia ainda é muito fraca. Como é que vai este longo processo eleitoral? O BJP, o Partido do Povo Indiano, partido do atual Primeiro-Ministro Modi, prometeu continuar a ajudar os pobres, mantendo e prorrogando o programa de entrega de refeições, prometeu também honrar os agricultores, empoderar as mulheres, dar precisamente melhores oportunidades de emprego para os jovens, entre uma dúzia de promessas e bandeiras políticas que tocam variedíssimos aspectos.
É uma agenda ambiciosa, mas será execuível caso se confirme daqui a umas 2 semanas, creio, a vitória eleitoral de Modi? Sim, na primeira semana de junho teremos esses resultados finais, é um exercício gigante, não é? Ao longo de meses. O que mais interessa muitas vezes, acho que a beleza das eleições, incluindo estas aqui, com quase 1.000 milhões de votantes, é que são realmente um teste e dizem-nos claramente o que é que o eleitorado indiano pensa. O eleitorado indiano tem uma longa tradição de penalizar governos que são incapazes de combater a inflação, incapazes de combater o desemprego, incapazes de gerir riqueza e distribuí-la de forma equitativa por vários estados, quase 30 estados indianos, de forma geográfica, de acordo com várias castas e classes. O que mais importa neste momento, de acordo com as sondagens para o eleitor típico indiano, é o crescimento continuado. A economia indiana tem crescido, não cresceu se calhar tanto como foi prometido, mas também não colapsou como muitas outras economias asiáticas em crescimento. Continua significativamente acima dos 6%, 7%, 8% em certos casos, e nesse sentido parece-me que numa frase muito simples o eleitorado indiano não parece disposto a arriscar uma mudança para uma oposição que continua bastante enfraquecida, sem ser capaz de criar coligações com outros partidos da oposição. Estamos a falar do Partido do Congresso, que é o principal partido histórico aqui na Índia, liderado por Rahul Gandhi, que tem sido incapaz de oferecer essa liderança. Portanto, parece-me, de momento, de acordo com as sondagens que temos visto, de acordo até com o que sente nas ruas em Delhi, com as pessoas com que eu falo, é que embora haja obviamente um desencantamento, por vezes, com o primeiro-ministro Modi e o seu governo, por várias razões, seja, por exemplo, as que falamos há pouco económicas, também identitárias, políticas, religiosas, pese embora esse desencantamento, continua a haver uma aposta na continuidade do governo que tem alimentado este crescimento contínuo no país. E quais são agora os grandes desafios da Índia em matéria de política externa? A melhoria das relações com os países vizinhos do sul da Ásia e com as principais potências mundiais? Sim, vai continuar. Tem sido exímio traduzir a política externa para fins eleitorais internos. Significa que, por exemplo, congelou as relações com o Paquistão e disse que nós estamos agora acima do Paquistão. Não vamos ser infinizados e equiparados com o Paquistão, um país menor, um país complicado, um país que já passou por mais de uma dezena de apoios de emergência financeiro pelo FMI. Portanto, descolou a Índia nesse sentido do Paquistão, e isso foi também politicamente vendido aqui na Índia. É uma Índia que não descolou, mas confrontou a China e teve dificuldades, incluindo o primeiro confronto letal em 2020 nos Himalaias, numa zona fronteiriça disputada com a vizinha China, e congelou as relações desde então e está em confronto de forma a olhar para a China como um país adversário, e é uma Índia que se aproximou dos Estados Unidos, continuou a aproximar-se dos Estados Unidos, com, por exemplo, uma nova parceria tecnológica, com elementos de crescimento económico, a transferência de a tecnologia, a defesa. São relações muito próximas com os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, para além desse vizinho Paquistão e das duas grandes potências, Estados Unidos e China, também tem procurado diversificar com outros países, com a França, com a Alemanha, com a União Europeia, com a Austrália, com o Japão, as suas relações com, chamamos assim, as potências regionais e intermédias. Tem relações congeladas, mas nos fóruns internacionais em que se encontram, Modi consegue entender-se com Xi Jinping? Não. Procurou 3 a 4 vezes entre 2015 e 2019 encontrar-se em várias cimeiras de liderança bilaterais com Xi Jinping para resolver as questões. Não conseguiu, houve esse confronto militar em 2020 e desde então não tem havido esse encontro formal, pese embora um ou outro breve encontro às margens da Cimeira BRICS, por exemplo, mas não tem havido um entendimento
de topo. Vai demorar alguns anos para a China e a Índia voltarem a criar laços de confiança e de cooperação, talvez na área do clima, talvez na área da agricultura, talvez na área, nas áreas de educação e saúde e cooperação multilateral, mas nas áreas mais importantes não se vê um futuro muito risonho para as relações sino-indianas. Falavas na utilização da política externa para consumo interno. Eu li há dias no jornal The Diplomat a seguinte análise. Em consonância com a popularização da política externa, Modi redefiniu a identidade da Índia na cena mundial, passando de uma democracia secular para um Estado civilizacional hindu. Durante décadas, a Índia apresentou-se como um modelo da democracia liberal no mundo em desenvolvimento. Sob os regimes anteriores, Nova Delhi tinha mostrado a cultura multirreligiosa da Índia e uma capacidade única de promover e abraçar a diversidade, enquanto os países vizinhos caíam em guerras civis e no caos entre as comunidades. Mas Modi tem usado a política externa para defender quase exclusivamente as causas nacionalistas hindus, a exportação da antiga cultura hindu, o apagamento da arte e da história islâmicas e a inauguração de templos hindus no estrangeiro. Partilhas desta visão? E é um problema para a Índia? Contra factos não há argumentos, eu só vou dar dois. A Índia tem hoje uma relação excelente com o Bangladesh, que é, por sinal, o oitavo maior país do mundo e um dos principais países muçulmanos do mundo, que tem relações ótimas com o Bangladesh. Portanto, se fosse isso, se a política externa indiana fosse dirigida por uma questão identitária, hindu, nacionalista, religiosa, certamente complicaria as relações e teria aliás, cortado as relações no Bangladesh mais cedo do que mais tarde. Segundo facto, as relações com o Médio Oriente, a Índia tem excelentes relações hoje com a Arábia Saudita, com os Emirados Árabes, com o Qatar, estreitou essas relações nos últimos anos. Penso que não houve outro primeiro-ministro indiano que visitou os Emirados Árabes Unidos mais vezes do que Modi. Aliás, até para vários fins, incluindo um acordo de comércio livre, relações económicas. O que eu estou a ver um bocado, Ricardo, acho que é interessante, porque senão é uma coisa que deve ser estranha e é na Europa e para o resto do mundo, é que estamos a assistir a uma divergência entre o que se chama politics e policy. Em termos de política pura e dura, os países adotam posturas internas, domésticas, mas muitas vezes nas suas relações externas, policy, política externa, têm conseguido encontrar amizades, parcerias, pese embora muitas vezes o seu caráter ideológico ou acentos ideológicos e políticos internos. E penso que a Índia tem feito isso, continua a ter relações ótimas, aliás, com muitos outros Estados. E a nível interno, penso também, se me permite, acho que essa análise binária de uma Índia que é ou democrática ou um Estado autocrático, agora acho que é um bocado redutora. Olhemos para isto do sul global, de um país em África, países no Sudeste Asiático, olham hoje em dia para a Europa, para os Estados Unidos, extremamente desiludidos com a capacidade do Ocidente de ajudar ao desenvolvimento, apoiar estes países na sua modernização económica e, pelo contrário, continuarem a bater na tecla dos direitos humanos, da democracia, de estarem constantemente a evangelizar o mundo com o que deve ser a democracia e a democracia ocidental. Do outro lado temos a China, não é? Que aparece obviamente de forma muito conveniente a dizer isto da democracia e da política é uma coisa dos ocidentais, é tudo uma agenda cínica e nós estamos aqui para vos apoiar, seja em África, na América Latina, no Sudeste Asiático, com o que se chama no strings attached foreign policy. Portanto, nós oferecemos ajuda financeira e não olhamos para as vossas questões políticas internas. Entre esses dois extremos, parece-me que é importante olhar para a Índia como um país que realmente tem um desenvolvimento democrático, aberto, pluralista, hoje, como teve no passado, e nesse sentido oferece uma terceira via muito importante para vários países em desenvolvimento que olham hoje em dia para a Índia, e lá está mais uma prova contra a qual não há argumentos. Os países em África hoje em dia estão a olhar para a Índia para tentarem perceber como é que se cresce de forma económica sustentada num sistema que é aberto, pluralista, com vários partidos. Aliás, grande parte da Índia hoje em dia é governado por partidos da oposição nos Estados. E, portanto, continua a haver essa abertura e esse pluralismo político que continua a ser atraente para muitos outros países em desenvolvimento
por esse mundo fora. Portanto, a Índia é um país com ótimas relações com os Estados Unidos, mas também com a Rússia. Sim, tal como os Estados Unidos teve ótimas relações com a República Popular da China, desde os anos 70, um partido maoísta único, teve excelentes relações, apostou forte na China durante 40 anos, ignorou a Índia, apostou fortíssimo no Paquistão, um Estado militar autocrático liderado por generais e islamitas e radicais islamitas e, portanto, acho que aí os interesses falaram mais forte para os Estados Unidos e percebe-se por várias razões geoestratégicas e económicas. Para a Índia também haverá outras razões económicas e geoestratégicas que explicam porque é que a Rússia é um parceiro importante para a Índia, pese embora o seu sistema não democrático. E, portanto, as duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Temos uma Índia que se inclina de forma instintiva para países democráticos, está mais confortável com eles, noto isso todos os dias quando trabalho com pessoas no governo indiano, por exemplo, na proteção dos dados, como é que se gerem dados, armazenam dados, como é que se protege os dados dos cidadãos neste país. A Índia olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, olha para o Japão, olha para outros países que têm regimes legais, democráticos e quadros legislativos e parlamentares, procuram respostas a essa questão, não é? Da privatização e da privacidade dos dados. Não olha para a China, não olha para a Rússia. E, portanto, esse instinto democrático indiano continua forte, continuará e, portanto, explica muitas vezes porque é que a Índia também gosta muito de trabalhar com a Rússia, mas não está muito confortável com a Rússia também. E noutras questões, obviamente, gosta muito de trabalhar com a Europa e com os Estados Unidos, mas não tem grande conforto noutras questões. Por exemplo, a questão do intervencionismo militar americano, que na ótica indiana destruiu vários países, incluindo aqui na periferia da Índia, o Afeganistão, do qual os Estados Unidos saíram tão rapidamente como entraram em 2001 e, portanto, obviamente, grandes interrogações sobre o que é que isto significa, o que é que os Estados Unidos e a Europa, com apoio europeu, fizeram durante 20 anos na Síria, na África do Norte, no Afeganistão, procuraram fazer noutros países e não conseguiram. Portanto, diferentes visões que refletem, obviamente, uma cultura estratégica indiana diferente da chinesa, diferente da russa, diferente da americana, mas com um cunho democrático sempre. Muito obrigado, Constantino Xavier. Bem-vinda ao Mapa Mundo, Sónia Sénica, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais, professora na Universidade Autónoma de Lisboa. Sónia, as relações com a Índia são importantes para a Rússia? A Índia permanece como, digamos, um parceiro estratégico da Federação Russa naquilo que é um vetor importante da sua política externa, nomeadamente o relacionamento mais alargado com áreas do sul global. É evidente que com o constrangimento causado pela invasão russa da Ucrânia, a Índia tem permanecido com um posicionamento de alguma ambiguidade ou neutralidade, exatamente para, num quadro de um pragmatismo e autonomia da sua própria política externa, poder, no fundo, equilibrar quer o relacionamento com o seu parceiro russo, quer também aquilo que é, digamos, uma relação já consistente também com os Estados Unidos, mas ainda assim a fatura, como sabemos, é bastante onerosa, nomeadamente naquilo que são, por exemplo, os desenvolvimentos e os desafios colocados num quadro até de plataformas de cooperação multilateral, como é o caso da Organização de Cooperação de Xangai, da qual a Índia faz parte, ou até dos BRICS, pressionando, no fundo, sobremaneira Nova Delhi para, no fundo, estar cada vez mais com um posicionamento mais pró-Kremlin. Da perspectiva russa, em termos globais, depois de uma gestão delicada de patrocínio da Índia à Organização de Cooperação de Xangai, isto porque, como sabemos, a China tem tinha algumas reticências relativamente a essa adesão face a disputas territoriais, acabando depois até própria por patrocinar também a adesão do Paquistão. Moscovo tenta de alguma forma capitalizar com um parceiro histórico, estratégico, portanto Nova Delhi permanece ainda como no quadro político-diplomático, mas também na dimensão, digamos, económica, como um parceiro bilateral estratégico com o qual quer, obviamente, reforçar a sua relação bilateral. Os líderes Xi Jinping e Vladimir Putin enquadraram esta quinta-feira os laços entre os dois países
como uma força estabilizadora no mundo caótico ao reunirem-se em Pequim, onde o presidente russo procura maior apoio chinês para o esforço de guerra na Ucrânia e certamente também para a economia russa. É a primeira visita ao estrangeiro desde que Putin foi reeleito em março, a segunda em pouco mais de 6 meses a Pequim. A China é uma tábua de salvação económica para a Rússia, mas é também uma relação unívoca, ou a Rússia também é muito importante para a China, na tua opinião? Bem, eu creio que claramente a China é muito mais importante nesta fase para Moscou, exatamente por aquilo que foi referido. Nós estamos a falar de uma Rússia muito pressionada por uma estratégia do Ocidente alargado que visa o seu isolamento internacional, que visa detê-la nas suas pretensões neo-imperialistas, neo-revisionistas relativamente à arquitetura de segurança europeia, com o caso da Ucrânia, mas do meu ponto de vista a maior preocupação que reside sempre que acontece este encontro entre as duas lideranças russa e chinesa é perceber qual é que será o resultado político deste encontro. Se nós atentarmos e mapearmos o que têm sido os encontros anteriores, conseguimos no fundo identificar claramente mudanças substanciais, sobretudo e desde logo na posição russa, que nos, enfim, podem alertar para uma preocupação clara, sobretudo das lideranças, digamos, ocidentais que apoiam nomeadamente a Ucrânia. Aquilo que é verbalizado em termos oficiais é que haverá, no fundo, uma concertação de posição da já parceria ilimitada nesta nova era do relacionamento bilateral sino-russo, no sentido de se posicionarem conjuntamente, quer nas dinâmicas de conflitualidade em curso, quer nas dinâmicas de cooperação. Há aqui duas linhas estruturantes deste relacionamento que podem agora, no fundo, consolidar-se e, eu diria, aprofundar-se. No fundo, o multilateralismo alternativo ao ocidental, por via do alargamento de organizações de influência sino-russa, como é o caso dos BRICS ou da Organização de Cooperação de Xangai. Por outro lado, também um posicionamento e uma participação, eu diria, mais ativa, mais construtiva também de Pequim, no que diz respeito, por exemplo, à eventual pacificação ou sugestão de pacificação da questão da Ucrânia, obviamente tentando acautelar as exigências e pretensões de Moscovo. Putin foi recebido por Xi numa grande cerimónia de boas-vindas no Palácio de Pequim, no Grande Salão do Povo. Mostraram imagens da emissora estatal CCTV. Os dois líderes deram assim início a uma visita de 2 dias de Putin, que deverá ver os países aprofundarem o relacionamento que têm declarado não ter limites. Os Estados da União Europeia apoiaram ontem, quarta-feira, sanções contra 4 meios de comunicação acusados de promover propaganda russa, disse um alto funcionário europeu, apesar da ameaça de retaliação do Kremlin contra jornalistas ocidentais. 4 redes de propaganda ligadas ao Kremlin foram adicionadas à lista de sanções: o Voice of Europe, a RIA Novosti, o Izvestia e a Rossiyskaya Gazeta, escreveu a vice-presidente da Comissão Europeia, Vera Jourova, na plataforma X, no antigo Twitter, após uma reunião de embaixadores dos 27. A porta-voz russa, Maria Zakharova, alertou que os jornalistas ocidentais podem ser alvo de sanções em resposta a estas sanções. Disse: quero lembrar a todos os cabeças quentes de Bruxelas que há dezenas de jornalistas de países da União Europeia que vivem muito bem e confortavelmente na Rússia. Publicou na conta do Telegram. Se tais medidas forem adotadas contra jornalistas e meios de comunicação russos pela União Europeia ou por parte de países individuais, então os jornalistas ocidentais sentirão a nossa resposta. Responderemos imediatamente e de forma muito dolorosa contra os ocidentais, escreveu Zakharova. A União Europeia já impôs, recordo, proibições de transmissão a mais de 1 dúzia de meios de comunicação russos por causa da guerra na Ucrânia. Já vamos ao terreno. O presidente russo, Vladimir Putin, afastou Sergei Shoigu da pasta da defesa, transferindo para o Conselho de Segurança da Rússia, substituindo Nikolai Patrushev. Mais de 2 anos depois da invasão da Ucrânia, a defesa é entregue ao atual vice-primeiro-ministro, Andrei Belozov. As alterações de pastas têm de ser aprovadas pela Câmara Alta do Parlamento, pela Duma. Putin tomou posse na semana passada para um histórico 5º mandato na presidência e eram esperadas eventuais alterações no governo. Segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, Shoigu vai também passar a ocupar o cargo de vice-presidente da Federação Russa na Comissão Militar Industrial e supervisor do trabalho do Serviço Federal de Cooperação Técnico-Militar.
prateleiras douradas, é o que parece. Sergei Shoigu ocupava o cargo desde 2012. Antes de ter assumido essa pasta, foi ministro das situações de emergência entre 1991 e 2012. Enquanto esteve em funções, tentou modernizar as Forças Armadas russas e garantiu apoio militar aos grupos separatistas no Donbass em 2014, bem como a invasão da Ucrânia em 2022. Em abril, um dos homens mais próximos de Sergei Shoigu foi detido com acusações de corrupção. Antes tinha havido também o caso da Wagner, da sublevação do grupo Wagner. O vice-ministro da Defesa, como dizia, Timur Ivanov, foi acusado de aceitar subornos numa escala particularmente grande relativamente a projetos de construção do Ministério da Defesa. Ivanov enfrenta 15 anos de prisão, caso seja considerado culpado. Sónia Sénica, porque é que Shoigu cai? Bom, na verdade, do meu ponto de vista, não só não há perplexidade com esta remodelação governamental, porque em certa medida há muito era expectável que Putin não se pautasse por uma linha de continuidade, nomeadamente com ministros como é o caso de Shoigu, que em certa medida já estão a notar um certo desgaste relativamente à operação militar na Ucrânia, aquilo que tem sido críticas tecidas relativamente ao ministro da Defesa russo. Não nos podemos esquecer da tentativa de rebelião militar de Prigozhin e todas as críticas tecidas relativamente a esta pasta, mas o que me parece importante notar é que, ao contrário do que possa ser lido ou percepcionado, a saída de Shoigu da pasta da defesa não é uma despromoção, até porque o que acaba por acontecer é ser reconduzido para também um importante lugar no quadro daquilo que é, no fundo, o aparato político russo, o círculo próximo político da liderança russa, o que indicia claramente que continua a privilegiar de uma relação de confiança próxima com Putin. O que é que me parece importante notar nesta mudança de Shoigu é a substituição ser feita relativamente a Patrushev. Quem sai é Patrushev e sai de uma linha importante do chamado governo sombra russo, que é no fundo o Conselho de Segurança, para ocupar um mero cargo, do meu ponto de vista, de assessor do presidente, ainda assim importante, mas de menor importância ou relevância de projeção de poder político. Aquilo que nós percebemos é que desde que o Putin foi, no fundo, reeleito e reforçou a sua liderança e, sobretudo, no quadro doméstico, acabou por tentar encetar aqui uma reorganização da sua, enfim, digamos, do seu círculo político mais próximo, que lhe permitisse, no fundo, por um lado, preservar a sua liderança e, por outro lado, conter eventuais ambições políticas pessoais de alguns destes jogadores e atores políticos russos. Patrushev, é importante referir, estava há muito a apadrinhar e a preparar o seu filho, Dmitry Patrushev, até agora ministro da Agricultura, para poder vir a ser o futuro sucessor da presidência russa. E aquilo que nós sabemos, pela, digamos, especificidade do regime russo, é que a sucessão da liderança russa não pode ser feita sem o aval, o patrocínio do próprio presidente Putin. Em certa medida, estas já denominadas lutas de clãs, lutas pelo poder dos clãs no Kremlin, acabaram por emergir no quadro dessa reeleição de Putin. Não foi benéfica para algum dos atores, mas é importante notar que Putin rapidamente conseguiu reorganizar estrategicamente estes vários, digamos, homens fortes do regime russo, de forma a preservar, no fundo, aquilo que é, desde logo e sobretudo, a sua própria, digamos, liderança política. Há um ponto importante, que é também a pessoa, digamos, ou a escolha que recai na pessoa do novo Ministro da Defesa. É um tecnocrata, um economista, o que quer dizer que a preocupação com modernização na indústria de defesa, com a reequipação da própria força militar russa, ou aquilo que é uma maior exigência no esforço de guerra, tendo em conta a operação militar especial na Ucrânia, pode acontecer, exatamente porque o novo Ministro da Defesa russo, Belousov, chegou mesmo a admitir que iria haver alteração de estratégia, nomeadamente na gestão de recursos humanos e de orçamento alocado para a defesa e também segurança no quadro russo. Mas o que me parece importante notar é que, no fundo, esta escolha, mais uma vez, visa colocar tecnocratas em lugares cimeiros, em pastas sensíveis, como é o caso da defesa, com os quais, no fundo, não existe nenhuma surpresa, muito menos até ambição política, e com os quais Putin possa, de facto, contar. Putin costuma fazer remodelações no início de cada mandato presidencial, parece interessado em revigorar o governo, mas não houve mais mudanças relevantes. Sergei Lavrov continua como chefe da diplomacia, Vladimir
Kolokoltsev como Ministro do Interior, Konstantin Tchutchenko na Justiça, Alexander Kurenkov como Ministro para as Situações de Emergência. O Kremlin alegou a necessidade de ter um Ministério da Defesa absolutamente aberto à inovação e a novas ideias. Perante estas mudanças, podemos dizer que Putin muda quem quer, mas há pessoas que não pode deixar cair por completo? Bem, eu creio que aí talvez evidenciaria a pasta sensível e importante neste contexto de confrontação estratégica alargada com o Ocidente, que é, além da defesa, também os negócios estrangeiros. E houve uma breve suspeita por uns dias de que de alguma forma houvesse a intenção também de substituir Lavrov. Agora, o que me parece importante notar é que a sua permanência e a recondução na pasta dos negócios estrangeiros, ou da diplomacia ao mais alto nível russa, indicia claramente que Lavrov continua a ser uma peça fundamental no regime russo e da qual, de facto, Putin não pode dispor. É certo que essas linhas de continuidade em pastas também igualmente importantes, sobretudo para a dimensão interna, prevalecem. Eu reitero o argumento inicial, digamos que, de alguma forma, era preciso alterar aqui alguns jogadores e atores políticos que tinham eventualmente outras ambições, nomeadamente ambições políticas. Putin gera, como sabemos, a sua agenda, nomeadamente nas escolhas dos atores e de pessoas para as pastas e ministérios e executivo russo, de acordo com as suas próprias, digamos, ambições e preocupações internas, e aquilo que sabemos é que a sua meta é de se manter na liderança russa, idealmente ou constitucionalmente podendo, até 2036. Tem de contar com fatores de continuidade, com homens fortes do regime. Lavrov, como sabemos, tem uma experiência muito vasta naquilo que é a dimensão político-diplomática e uma experiência muito grande em lidar com várias administrações norte-americanas, vários secretários de Estado norte-americanos e também com vários interlocutores da União Europeia e, em certa medida, também lidar com secretários-gerais da própria NATO. Todas estas questões são importantes numa linha que, como sabemos, ser necessária para angariar apoio e, no fundo, conter a estratégia de remeter a Rússia a isolamento internacional. Andrei Belozov foi responsável pelo desenvolvimento tecnológico do país. O Kremlin acredita que ele vai dar mais dimensão tecnológica à economia, transformar a economia numa economia militar, e os militares depois vão puxar pelo crescimento do produto interno bruto. Uma espécie de nova economia de guerra das estrelas. Mas foi isso que fez a União Soviética implodir, disseram alguns analistas. Peskov reconheceu que, devido ao contexto geopolítico e à importância cada vez maior dos gastos de defesa no orçamento do Estado, a Rússia aproxima-se gradualmente da situação de meados dos anos 80, quando a União Soviética gastava perto de 7,4% do PIB em defesa. Atualmente a Rússia investe cerca de 6,7% em defesa, segundo o porta-voz do Kremlin. Andrei Belozov, o novo escolhido de Putin para chefiar a defesa, era o atual vice-primeiro-ministro, como já disse, ocupou também o cargo de ministro do Desenvolvimento Económico durante a presidência de Medvedev, foi assistente de Vladimir Putin para a área económica durante 7 anos. Vamos então ver que impacto é que esta mudança pode vir a ter no país e, em concreto, na evolução da guerra na Ucrânia. Zelensky diz que a Ucrânia está a resistir em Kharkiv, mas as forças ucranianas retiraram ontem de Vovchansk, cidade a 9 km da fronteira com a Rússia e a 45 km de Kharkiv. A batalha pela segunda cidade ucraniana por Kharkiv vai marcar os próximos tempos. Partilhas desta opinião, Sónia? Aquilo que nós sabemos é que este agudizar e intensificar das hostilidades militares russas na Ucrânia está enquadrada num plano alargado de 3 fases. Por um lado, capitalizar com a dificuldade de defesa ucraniana, exatamente na sequência de bloqueios e de envio de fornecimento tardio por parte do Ocidente alargado. Por outro lado, tentar também deslegitimar a liderança de Zelensky, não só porque não consegue ou não pode ou não pretende realizar eleições num contexto de guerra, mas também, como sabemos, já começa a assistir-se a uma espécie de fadiga e desgaste da liderança política do presidente da Ucrânia e, finalmente, aquilo que é, no fundo, uma tentativa de remeter ao isolamento internacional a Ucrânia, e isso é muito evidente nas diligências político-diplomáticas de não participação, por exemplo, na Cimeira e Conferência da Paz, em breve na Suíça, a apoiar a fórmula da paz de Zelensky. Em certa medida, relativamente à parte operacional e militar, parece-me importante alertar para a verbalização pela primeira
primeira vez, creio, de Zelensky, não há muitas semanas, a assumir que claramente a Ucrânia poderia estar prestes a perder a guerra. Isto é uma mudança substancial da narrativa e do discurso oficial da liderança ucraniana em contexto de invasão russa, que nós não tínhamos assistido, o que quer dizer que estas linhas, no fundo, de capacidade de resistência e equilíbrio com envio de armamento e fornecimento de equipamento militar por parte dos seus aliados, está a ser bastante dificultada. E depois temos que adicionar uma outra dimensão. Independentemente e de acordo com os analistas militares do envio ser mais ou menos célere das armas e equipamento militar, começa a existir escassez de efetivos. E aquilo que nós percebemos é que as mobilizações militares, quer na Ucrânia, quer também na Rússia, não são medidas populares, e Zelensky certamente terá um maior constrangimento também da sua legitimidade interna se tiver de acionar mecanismos mais assertivos também nessa dimensão. Muito obrigado, Sónia Sénica. O Mapa Mundo regressa na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.